Olá, seja bem-vindo ao nosso tópico 3, né, de estudo da reta. Ainda estamos no módulo 1 e nesse tópico, pessoal, nós vamos entender, né, sobre os estudos da reta, né? Então, o estudo da reta ela envolve várias condições, por exemplo, a equação geral, equação reduzida, ângulo entre retas, distância entre reta e reta, enfim, tem bastante coisa para a gente estudar nesse tópico que nós chamamos de estudo da reta, tá bom? Então, olha lá, vem comigo. Então, o nosso primeiro tópico de hoje, né, vamos falar sobre a equação geral da reta, tá? Toda a equação geral da reta, pessoal, ela tem a seguinte característica, ela é escrita desse jeito aqui, ó. Tá? Mas o que é isso, professor? O que quer dizer A, B? O que quer dizer isso, né? Senhores, nós dizemos o seguinte, que esse valor de A, tá, que está na frente do x, ó, valor de A, esse valor de B e esse aqui, ó, vamos lá, deixa eu circular aqui, ó, esse valor de A, esse valor de B aqui e o valor de C, esses números aqui, né, esses números nós chamamos para eles de coeficientes. Tá? Esse aqui são os nossos coeficientes. Tudo bem? Então, esses números aqui, né, que podemos já chamar de números, tá? A, B e C são coeficientes. Então, eles são números, né? São, tipo, pode ser menos 1, pode ser 2, 3, 4, pode ser qualquer número, tá? Eles são chamados de números. E um detalhe importante, pessoal, é que você, querido aluno, você tem sempre que deixar a tua equação assim, ó. Por exemplo, o número e x, depois y e depois o termo independente, tá? Por exemplo, professor, dá um exemplo aí, olha só. Exemplo. Se você tem uma equação do tipo, por exemplo, assim, ó, 5x mais 3y mais 1 igual a zero, então essa equação aqui, ela está na sua forma geral, tá? Ela é uma equação de uma reta, né? Só que ela está na sua forma geral, tá bom? Então, quem seria o A, B e C? O A, B e C são números, tá? Então, olha lá. O A vem ser esse número aqui, ó. Esse aqui é o B e esse aqui é o C, ó. Então, esse aqui vem ser o A, esse aqui é o B e esse é o C, tá? Senhores, querido estudante, você, como eu disse antes, sempre tem que deixar desse jeito aqui, tá bom? Ó, um número acompanhado com x, o número acompanhado com y, depois o termo independente. Por que que tem sempre que deixar assim? Porque quando nós estivermos estudando, por exemplo, a distância de um ponto a uma reta, vai ser necessário a gente deixar ela desse jeito aqui, tá bom? Para poder a gente saber quem é o A e quem é o B e quem é o C, tá bom? A gente vai precisar para a gente jogar na nossa fórmula, tá? Então ele tem que ser desse jeito aqui, tá bom? Então vamos lá, mais um exemplo aqui para a gente calcular, né? Como é que a gente calcula a equação de uma reta usando dois pontos, tá? Então aqui eu tenho dois pontos, por exemplo, ó. Então sejam os pontos, vamos lá, sejam os pontos. Por exemplo, ponto A. Né? O ponto A vale 4 e 5. E o ponto B vale 1 e 3. Então a gente vai fazer, tá? Com esse exercício aqui, esse exemplo, a gente vai fazer três tópicos, tá bom? O tópico A, nós vamos calcular a equação da reta, calcular a equação geral da reta, tá? A equação geral da reta, tudo bem? A reta que passa por AB, né? Na letra B, nós vamos verificar, né? Vamos verificar se, ó, se esse ponto P aqui, que é menos 3 e 1, ele pertence à reta.
ele pertence à reta, né? Ele pertence à reta, tá? E no terceiro ponto, vamos calcular o valor de m, calcular m, né? De modo que, né, o ponto, de modo que L, vou colocar assim, ó, de modo que o ponto L, né, que é m e 6, né, ele pertence à reta, tá? M, eu vou colocar isso aqui depois, tá bom? Depois ali no nosso tópico C, tá? Então eu vou calcular primeiro esses dois, depois a gente faz a letra C, tá bom? Isso não vai dar aqui, né? Galera, então vamos lá, olha só. Como é que você vai calcular? Existem várias formas, né? Eu vou te ensinar uma forma aqui de como calcular a equação de uma reta usando dois pontos, tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou te ensinar a calcular de outras formas, tá? Existem ainda mais duas formas de você calcular, tá bom? Mas nesse vídeo, nessa aula, eu vou te falar sobre como é que se calcula usando dois pontos. Muito bem, senhores. Então, olha lá. Então, vamos no nosso tópico A, né? Como é que a gente vai calcular esses dois pontos, tá? Usando esses dois pontos, calcular a equação da reta. Então, existe uma forma de você fazer isso, né? Já existe uma forma de você fazer isso. Deixa eu fazer aqui um traço. Então, na nossa letra A, olha só. Lembre lá da condição de alinhamento da nossa aula, né? Se você não lembra, pausa agora essa aula, volta lá, né, na nossa aula sobre condição de alinhamento, e aí eu já te dou algumas dicas de como é que você verifica se os pontos estão alinhados ou não. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a equação geral da reta de uma reta, então esses pontos aqui têm que estar alinhados. E, obviamente, estão alinhados, porque só tem dois pontos. Só que para uma equação de uma reta, você precisa de, no mínimo, 3 pontos. Tá? E esses 3 pontos têm que estar alinhados, tá bom? Então, como é que você faz? Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, o ponto AB, por exemplo, assim, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, o ponto AB, vamos lá. Olha só, por exemplo, se eu tiver aqui a nossa reta, tá? Eu preciso, como é a equação de uma reta, né? Então aqui eu vou ter, por exemplo, o ponto A, né? Esse aqui seria o nosso ponto A, que é, cadê? Que é 4 e 5, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, um ponto B, né? Que é 1 e 3. Só que com 2 pontos não é suficiente, porque com 2 pontos poderia, né, passar uma parábola, poderia ser sei lá, uma onda senoidal, né? Poderia ser uma onda. Então, com 2 pontos não é suficiente. Então, o que a gente faz? A gente coloca mais um ponto, né? Mais um ponto que a gente chama de C, só que ele é um ponto genérico, tá? E aí a gente chama ele de X e Y. Então, para que isso aqui dê certo, você tem que colocar um ponto genérico. Tá bom? Por exemplo, você tem 2 pontos e mais um ponto genérico, tá? Que a gente chama de x, y. E agora, como é que a gente vai fazer, né? Bom, a gente pode fazer assim, ó. Uma das estratégias, né, é você usar a matriz, tá? Lembra lá da condição de alinhamento, né? Para que esses 3 pontos estejam em uma reta, eles têm que estar alinhados. Então, eles têm que ser colineares, né? Então, olha lá, o que você faz aqui, ó? Você vai colocar aqui, ó, 4 e 5. 4 e 5 aqui, 1 e 3, né? 1 e 3. E depois você coloca o x e y, certo? E agora o que a gente faz? A gente coloca o primeiro ponto, a primeira coluna lá na última, né? Então aqui, ó, 4 e 5. Tá? Então a gente fecha. Então isso aqui é para a gente calcular, tá bom? Calcular a equação geral dessa reta que passa por AB, tá bom? Então olha lá. Então você vai multiplicar primeiro assim, né? Que é a diagonal principal, né? Então, ó, 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes y dá y. E x vezes 5 dá 5x. Olha lá. Agora a gente vai para a diagonal secundária, né? Ela é assim, ó.
esse com esse, ó, 4 vezes y dá 4y, só que a gente coloca menos 4y. Agora para cá, ó, x vezes 3 dá 3x, então a gente coloca menos 3x. Sempre o valor, né, sempre o sinal contrário da multiplicação. Ó, aqui 1 vezes 5 dá 5, então a gente coloca menos 5. Temos que igualar a zero. Por que tem que igualar a zero? Porque isso daqui é o nosso determinante, né? Isso aqui é o nosso determinante. Lembra lá? Quando o meu determinante der zero, o que eu tenho que afirmar? O que eu estou afirmando quando o determinante é zero de uma matriz? Que esses pontos estão alinhados. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho que colocar aqui exatamente zero, tá? Que é para eu afirmar que eles estão alinhados, que não formam triângulo, né? Muito bem, lembra lá? Agora a gente só vai organizar, ó. Temos que deixar o x primeiro na frente, né? Então aqui, ó, 5x menos 3x vai dar 2x. Agora o y. Y menos 4y vai dar menos 3y. 12 menos 5, isso aqui vai dar 7, tudo isso igual a zero. Então, meus queridos, está aqui. Essa aqui é a nossa equação geral da reta, tá? Então, essa aqui é a equação geral, tá bom? Essa aqui é a nossa equação geral da nossa reta, tá? Você tem que deixar ela assim, tá bom? Lembrando, né, que esse número que acompanha aqui o x, né, é o valor de A. Esse número que acompanha o y é o valor de B. Lembra, tu tem que levar com todo o sinal, tá? E esse número que está sozinho, né, que é o termo independente, é o valor de C. Tudo bem? Então, é desse jeito que a gente faz, que a gente calcula a equação geral de uma reta, tá? Na próxima aula a gente vai ver a equação reduzida. Pois bem, então agora eu quero verificar, né, se esse ponto aqui pertence à reta. Como é que eu vou saber se esse ponto ele pertence àquela reta ali? Né? Então você tem esses dois pontos, aí você tem mais esse ponto aqui. Tá? Lembra que aqui eu coloquei mais um ponto genérico, né? Você pode fazer agora, né, com esses três pontos, ó, A, B e P, tá? Verificar se ele pertence ou não. Faz a matriz, se der zero, está alinhado. Se não der zero, não está alinhado, tá bom? Mas como é que eu vou verificar, né? Uma das ideias que para você verificar você vai pegar a equação da reta, tá? Você tem aqui o ponto. Você tem um ponto, que é menos 3 e 1, e você tem a reta, né? A reta que é 2x menos 3y mais 7 igual a zero. Então, eu quero saber se esse ponto pertence a essa reta. Uma das formas você vai substituir esse número aqui, que é o x, e esse número aqui, que é o y, isso a gente já sabe, né? Porque a gente viu lá na aula sobre pontos, né? Esse primeiro é o x, esse é y. Você pega esses pontos e substitui aqui. Onde tiver x vai ser menos 3, onde tiver y vai ser 1. Substitui. Se desse lado for igual a zero, então esse ponto ele pertence à reta, né? Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Olha lá, eu tenho duas vezes x. Quem é x? Menos 3. Então joga ele aqui, ó, menos 3. Aí menos 3 vezes y. Y é 1. 1, aí mais 7 igual a zero. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui, ó, menos, né, ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 7 igual a zero. Menos 6 com menos 3 dá menos 9, mais 7 igual a zero. Menos 9 com mais 7 dá menos 2. E isso aqui, meus queridos, é diferente de zero. Logo, o que você pode afirmar? Esse ponto aqui, então, ó, P, né, que é menos 3 e 1, não pertence à reta AB. Tá? Esse ponto P aí não pertence à reta AB porque a igualdade não é verdadeira, tá bom?
Bom, seguindo essa mesma ideia, né, eu vou colocar aqui o tópico C, tá? Deixa eu apagar aqui. O nosso tópico C, eu quero, por exemplo, eu quero determinar o valor de m, ó, o C. Eu quero calcular o valor de m, de modo que o ponto, L, né, que é o M6, pertença à reta AB, tá? Então eu quero saber o valor de M, de modo que esse ponto pertença à reta, tá? Então como é que eu vou fazer isso, né? Como eu já estou te dando, né? Como eu estou afirmando que esse ponto L, ele já pertence à reta, tá? Ele já pertence à reta. Então, meus queridos, olha só. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Se um ponto, ele pertence a uma reta, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso substituir esse ponto na reta, tá bom? Por exemplo, será que eu posso substituir esse ponto aqui na reta? Não, não posso. Por quê? Porque esse ponto não pertence à reta. Nós acabamos de ver aqui, tá bom? Mas esse ponto aqui está dizendo que ele pertence à reta, então dá para a gente calcular o valor de m. Como assim calcular o valor de m? Lembra lá de novo, ó. Isso aqui é questão de pontos, né? Então esse valor aqui é o x, né? É o x, esse aqui é o y. Então onde for x e y a gente substitui ali na nossa equação, tá? Então deixa eu apagar isso aqui que era o nosso exemplo, né? Então o que você faz? Você vai pegar a tua equação, ó, você tem lá, né? Vamos lá, para a nossa resolução, a nossa solução, né? Solução. Então nós temos o ponto L, que é M6, e nós temos a reta, que é a reta 2x menos 3y mais 7 igual a zero. Tá? Então eu tenho o ponto e a reta, quero achar o valor de m. Então onde for x, né? Onde for x, vai ser quem? Vai ser m. Tá? Então você vai lá e substitui. Ó. 2 vezes x, só que x é m. Né? Então m menos 3 vezes y, só que y é 6. 6 aqui, então mais 7 igual a zero. Tá? Então eu estou dizendo que L pertence à reta, então eu posso substituir. Então aqui vai ficar 2m menos 3 vezes 6, 18, mais 7 igual a zero. Então 2m menos 18 com mais 7 vai dar 11. Menos 11, né? Menos 11 igual a zero. Tá? E aí, joga esse valor para cá, né? Então 2m é igual, né? Ó, tá negativo, menos 11. Ele vai vir para cá positivo, então vai ficar 11. E aí esse 2 aqui que está multiplicando o m, ele vai para baixo, né? Ele passa dividindo. Então fica 11 dividido por 2, tá? Então esse aqui é o valor de m, de modo que esse ponto aqui, ponto L, pertença à reta. Tudo bem? Então, galera, essa foi a nossa aula, né, sobre estudo da reta, e hoje nós aprendemos a calcular como é que se faz a equação geral de uma reta, tá bom? Te aguardo na próxima aula, que seria a equação reduzida. Como é que a gente faz para reduzir uma equação? Importante no estudo de geometria analítica, tá bom? Te aguardo na próxima aula.